Essa mulher era esposa de um dos líderes de uma facção criminosa quando foi vítima de represálias por um traficante rival. Por incrível que pareça, ela não foi a única mulher de criminoso a cair em uma emboscada, como por exemplo, Maiara da Silva, que teve sua vida ceifada por vender substâncias ilícitas de um traficante que não estava vivo. Em 28 de dezembro de 2020, por volta do meio-dia, Maiara da Silva, de 24 anos, foi atacada a tiros na Avenida Coronel Vicente Ramos, bairro Olho d'Água dos Casuzinhos, em Arapiraca, Alagoas. Testemunhas relataram que ela estava em uma motocicleta Honda Bis, quando indivíduos armados, em um carro prata, se aproximaram e dispararam várias vezes. Mesmo ferida, Maiara tentou escapar, mas caiu após percorrer alguns metros. Equipes dos Institutos de Criminalística e Médico Legal foram acionadas para os procedimentos de perícia e remoção dos seus restos. A Polícia Civil iniciou investigações e identificou o autor do crime, porém não conseguiu localizá-lo imediatamente. O delegado Felipe Caldas, titular da Delegacia de Arapiraca, esclareceu que Maiara não era viúva de Fernando do Coringa, um conhecido traficante que perdeu a vida em confronto com a polícia em 2016, mas sim sua amante. Após a morte de Fernando, houve uma divisão entre seus comparsas e Maiara teve sua vida ceifada por estar vendendo substâncias ilícitas que pertenciam a um traficante que não estava vivo, além de atuar em um bairro diferente do habitual. Em uma trama marcada pela violência e pelas tensões internas de facções criminosas, Karina Bezerra, uma mulher de 26 anos, se viu no centro de um conflito fatal. A história de Karina começou a se desenrolar em agosto de 2022, quando ela foi abordada por um traficante do 1º Comando da Capital, PCC, em um bar no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. A mulher recusou o beijo do homem, o que resultou em uma reação inesperada. Sua negativa gerou uma sequência de eventos que a levariam a ser condenada por membros da facção, conforme as regras não escritas do chamado Tribunal do Crime. Após o incidente no bar, Karina foi levada contra sua vontade a um cativeiro, onde ficou em cárcere privado. Durante o tempo em que esteve sob a custódia dos traficantes, ela conseguiu escapar, sendo resgatada por policiais militares. Após a libertação, Karina revelou os detalhes do ocorrido à Polícia Civil, relatando os eventos que a colocaram em uma situação perigosa. Com medo pela sua segurança, a mulher se refugiou em Taboão da Serra, um município na Grande São Paulo, onde tentou reconstruir sua vida longe da violência. No entanto, mesmo com os esforços para se esconder, o paradeiro de Karina foi descoberto por membros da facção criminosa. O PCC, com seu alcance e poder, localizou a mulher e decidiu punir a traição de sua recusa, o que culminou em um ataque. Karina foi encontrada na favela de Paraisópolis, na zona sul da cidade, onde o desfecho de sua história se deu. A violência da facção não deu outra oportunidade a Karina, e a mulher foi vítima de um ataque brutal. Embora seus restos não tenham sido encontrados, a polícia confirmou que ela não sobreviveu ao confronto. Em outubro de 2020, o município de Marituba, na região metropolitana de Belém, Pará, foi palco de um crime que evidenciou a brutalidade das facções criminosas locais. A adolescente Kailane Cristina Pinto Cavalcante, de 14 anos, foi encontrada sem sinais vitais em uma área de mata conhecida como Mata da Seplac, após ter sido submetida a um julgamento informal por membros de uma organização criminosa. O que restou da jovem foi localizado em uma cova rasa, indicando a tentativa dos criminosos de ocultar o delito. Kailane estava desaparecida desde 10 de outubro de 2020. Durante o período em que esteve desaparecida, circulou nas redes sociais um vídeo em que a adolescente aparecia sendo interrogada por indivíduos armados que a acusavam de ser informante da polícia. Após negar as acusações, ela foi alvejada. As investigações apontaram que os responsáveis pelo ataque pertenciam a uma facção criminosa atuante na região, conhecida por impor suas próprias leis e punir de forma extremamente
extrema aqueles que consideram traidores ou ameaças. A divulgação das imagens do ataque serviu como uma demonstração de poder e um aviso a outros membros ou moradores que pudessem desafiar a autoridade do grupo. Em resposta ao ocorrido, as forças de segurança intensificaram as buscas pelos suspeitos. Na madrugada de 20 de outubro de 2020, após 4 dias de operações, policiais do 21º Batalhão de Polícia Militar localizaram 2 indivíduos identificados como Marcos, conhecido como Belenzão, e Danilo, apontados como os executores de Kailane. Ao serem abordados na região da alça viária, os suspeitos teriam reagido, resultando em uma troca de tiros. Ambos foram atingidos, socorridos e encaminhados à unidade de pronto atendimento de Marituba, mas não resistiram aos ferimentos. Camila Marodim, de 25 anos, conhecida como Trafigata, era residente em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, Paraná. Camila era casada com Ricardo Marodim, apontado pelas autoridades como um dos principais líderes de uma quadrilha de narcotráfico na região. Durante a festa de aniversário de um dos filhos do casal, Ricardo foi atacado e perdeu a vida, recebendo 12 disparos fatais. Após a perda do marido, Camila foi detida sob suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, incluindo tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. As investigações revelaram que ela supostamente gerenciava a parte financeira da organização criminosa, utilizando uma loja de roupas como fachada para justificar a movimentação financeira proveniente das atividades ilegais. Durante as buscas, foram identificados 13 imóveis de luxo e 5 veículos de alto padrão associados ao casal, incluindo um Porsche que foi apreendido pelas autoridades. Após permanecer 40 dias detida, Camila obteve o direito de cumprir prisão domiciliar, utilizando tornozeleira eletrônica, com a justificativa de ser mãe de 3 crianças menores de idade. No entanto, em fevereiro de 2022, ela foi alvo de um atentado no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Enquanto retornava de um supermercado na companhia de um amigo, o veículo em que estavam foi alvejado por mais de 20 disparos. Camila conseguiu correr até sua casa e acabou saindo ilesa. Em 7 de fevereiro de 2024, Karina Regiane de Assis Maurício, de 19 anos, conhecida como Ariela, ou Loirinha do Tráfico, foi encontrada sem sinais vitais na cidade de Ariquemes, Rondônia. O incidente ocorreu por volta das 2 horas da tarde na Rua Bolívia, quando 2 indivíduos em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram 13 disparos contra a vítima. Ariela havia chegado recentemente à cidade. Dias antes, em 27 de dezembro de 2023, Karina gravou um vídeo anunciando sua decisão de deixar o primeiro comando da capital, PCC, e se aliar ao Comando Vermelho, CV. A gravação circulou amplamente nas redes sociais. O local do ataque é conhecido pelo comércio de produtos ilegais, o que dificulta as investigações devido ao receio dos moradores em fornecer informações. As autoridades consideram que a mudança de facção pode ter sido o motivo do ataque, mas ressaltam que é prematuro tirar conclusões definitivas. O delegado regional de polícia, Dr. Ricardo Rodrigues, afirmou que todas as hipóteses estão sendo analisadas. O primeiro comando da capital, PCC, é reconhecido como uma das maiores organizações criminosas do país, com um faturamento anual estimado em 5 bilhões de reais, segundo o Ministério Público de São Paulo. A facção é conhecida por sua estrutura hierárquica rígida e por punir severamente aqueles que tentam deixá-la ou traí-la. A decisão de Karina de migrar para o Comando Vermelho, facção rival, pode ter sido interpretada como uma traição, resultando em sua eliminação. As investigações continuam em andamento, com as autoridades buscando identificar os responsáveis pelo ataque e entender as circunstâncias que levaram ao incidente. Heloísa Gonçalves Borba nasceu no Rio Grande do Sul e construiu uma trajetória marcada por crimes complexos, envolvendo fraudes, falsidade ideológica e a eliminação de múltiplos companheiros. Formada em Direito, utilizou seus conhecimentos para manipular registros e garantir ganhos financeiros de forma ilegal. A investigação detalhada de suas atividades revelou um histórico de ações planejadas para adquirir heranças e patrimônio. O primeiro episódio relevante ocorreu em 1971,
quando seu companheiro, o médico Guenther Joerg Wolff, perdeu a vida em um acidente de trânsito no Rio Grande do Sul. Heloísa, que na época estava grávida, registrou a filha com o sobrenome do falecido, garantindo assim acesso à herança. Esse evento foi apenas o começo de um padrão que se repetiria nos anos seguintes. Em 1983, Irineu Duque Soares, seu novo marido, foi atacado e ficou sem sinais vitais após ser perseguido e alvejado a tiros em Magé, Rio de Janeiro. No momento do crime, Heloísa estava no carro com os filhos. As autoridades investigaram sua participação, mas não conseguiram provas suficientes para incriminá-la diretamente. Anos depois, Heloísa se envolveu com Nicolau Saad, que também teve um fim trágico. Sua partida inesperada levantou novas suspeitas, principalmente quando ficou comprovado que ela manteve um casamento simultâneo com um coronel, caracterizando bigamia. O novo esposo também foi vítima de um ataque violento, consolidando um padrão que chamou a atenção das autoridades. A justiça identificou que sua conduta envolvia não apenas eliminação de parceiros, mas também a manipulação de documentos e identidades falsas para se manter impune. Estima-se que tenha acumulado um patrimônio superior a 100 milhões de reais com essas práticas. Após a intensificação das investigações, passou a ser procurada pela Polícia Brasileira e pela Interpol, mantendo-se foragida por mais de 3 décadas. A suspeita é de que ela já tenha perdido a vida. Mesmo ausente, sua pena continuou sendo revisada. Em uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, a condenação pelo crime contra um dos maridos foi reduzida de 18 para 16 anos devido a um novo cálculo das qualificadoras do crime. A defesa tentou anular a sentença alegando que Heloísa havia sido condenada à revelia, mas o pedido foi negado. Mesmo após décadas de investigações e buscas, seu paradeiro permanece desconhecido e o impacto de suas ações segue repercutindo na história criminal do Brasil. Simone Jasmin, conhecida nas ruas como Moni, tornou-se uma figura central no submundo da Zendurban, África do Sul. Sua trajetória, marcada pela ascensão no violento mercado de narcóticos, chamou a atenção tanto dos criminosos locais quanto da população em geral. Moradora do bairro de Wentworth, no sul da cidade, Simone comandava uma das gangues mais temidas e respeitadas, chamada Cartel. Seu domínio sobre o tráfico e sua habilidade em expandir sua rede de distribuição tornaram-na uma figura poderosa. A história de Simone começou de forma semelhante à de muitos traficantes, sendo introduzida ao crime por um relacionamento com um membro de gangue. Após o fim de seu namorado, ela assumiu o controle da distribuição de substâncias ilícitas em Wentworth, rapidamente se destacando pela habilidade em administrar e expandir sua operação. Conhecida como a Rainha do Sul, um apelido que fazia referência à personagem de uma popular telenovela, Simone passou a ser respeitada e temida pelos seus aliados e inimigos. Sob seu comando, o cartel não só prosperou, mas também conquistou grande parte da região. Ela foi descrita como uma mulher de personalidade forte, com um estilo de vida que alternava entre a figura de líder temida e a de benfeitora entre os moradores locais. Simone usava parte dos lucros do tráfico para ajudar famílias necessitadas, pagando contas de energia, oferecendo alimentos e promovendo eventos para crianças e idosos. Apesar disso, seu poder era mantido através da violência. Aqueles que desafiavam sua autoridade eram rapidamente eliminados, e os conflitos com gangues rivais eram constantes. A Cartel, sob sua liderança, se envolveu em confrontos frequentes com outras facções de tráfico, como a dos taxistas de Umlazi. Um dos episódios mais intensos foi o ataque de um membro da gangue rival, que resultou em retaliações violentas. Esse conflito, junto a uma série de investigações policiais, colocou Simone em uma posição vulnerável, já que ela enfrentava a pressão de diversas frentes. Em um último esforço para se proteger, Simone tomou precauções, como evitar usar seus próprios veículos e seguir uma rotina imprevisível. Contudo, sua proteção não foi suficiente. Em setembro, ela foi emboscada enquanto viajava em um Uber. Os homens, que a haviam monitorado por dias, a interceptaram e abriram fogo, atingindo-a diversas vezes, o que resultou em seu trágico fim pouco depois. O fim de Simone Jasmin deixou um vácuo no comando da Cartel,
mas também abriu uma série de investigações sobre os possíveis responsáveis por sua eliminação. A complexa rede de relações que ela construiu ao longo de sua ascensão no tráfico, combinada com seus inimigos dentro e fora da gangue, torna difícil determinar quem foi o responsável pelo seu fim. Griselda Blanco Restrepo, nascida em 15 de fevereiro de 1943 em Cartagena das Índias, Colômbia, emergiu como uma figura central no tráfico internacional de produtos ilegais durante as décadas de 1970 e 1980. Conhecida por diversos apelidos, incluindo Viúva Negra, Blanco desempenhou um papel crucial no cartel de Medellín, sendo responsável pela introdução de grandes quantidades de substâncias ilícitas nos Estados Unidos. Desde jovem, Blanco esteve envolvida em atividades criminosas. Após mudar-se para Medellín com sua mãe, Ana Lucia Restrepo, ela rapidamente se inseriu no mundo do crime, participando de furtos. Seu primeiro casamento foi com Carlos Trujillo, com quem teve 3 filhos, Dixon, Uber e Osvaldo. Posteriormente, casou-se com Alberto Bravo, parceiro no tráfico. Após desentendimentos relacionados a negócios, Blanco confrontou Bravo, resultando em um tiroteio que culminou no fim dele. No auge de suas operações, Blanco utilizava métodos inovadores para contrabandear as substâncias ilegais. Estima-se que Blanco tenha sido responsável por centenas de ataques relacionados ao tráfico, consolidando sua reputação de líder implacável. Em 1985, Blanco foi detida pelas autoridades norte-americanas e condenada por tráfico, recebendo uma pena de 15 anos de prisão. Em 1998, ela se declarou culpada, resultando em uma sentença de 20 anos, a ser cumprida simultaneamente com sua pena anterior. Em 2004, devido a problemas de saúde, Blanco foi liberada e deportada para a Colômbia. No dia 3 de setembro de 2012, aos 69 anos, Griselda Blanco foi atacada em Medellín. Ao sair de um açougue, um indivíduo em uma motocicleta aproximou-se e efetuou disparos fatais, resultando em seu fim. Ironicamente, o método empregado em sua execução refletiu as táticas que ela mesma havia popularizado durante seu reinado. No cenário do narcotráfico no Rio de Janeiro, disputas territoriais entre facções definem os rumos do crime organizado. Entre os episódios mais marcantes, destaca-se a tentativa de Eduarda dos Santos Lopes, conhecida como Duda, de retomar o controle da Rocinha para seu pai, o traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM. Sua atuação resultou em uma perseguição intensa das autoridades e em uma ameaça direta de grupos rivais. Duda, então com 19 anos, foi identificada pelas forças de segurança como peça-chave na estratégia para restabelecer a influência do pai, preso desde 2011. Até então, a liderança do tráfico na comunidade havia sido assumida por Rogério Avelino da Silva, antigo aliado de NEM. No entanto, em meio a desentendimentos internos, uma guerra entre facções eclodiu na Rocinha em setembro de 2017, culminando em uma série de confrontos armados e baixas significativas. A investigação revelou que Duda não apenas organizou ações dentro da comunidade, mas também buscou apoio externo. Em agosto de 2017, ela viajou a Porto Velho, Rondônia, para visitar o pai em um presídio federal. Dessa reunião, teria surgido a ordem para exigir que Rogério entregasse o controle da favela. Diante da recusa, Duda voltou ao presídio em setembro para uma nova conversa com NEM. Poucos dias depois, a Rocinha se tornou palco de uma guerra entre grupos criminosos. Com o fortalecimento de seus opositores, Duda procurou reforçar sua posição. A Polícia Civil obteve imagens da jovem circulando por uma comunidade em São Paulo, ao lado de traficantes da principal facção criminosa do estado. Nas gravações, Duda e seu companheiro, Adriano Cardoso da Silva, conhecido como Modelo, aparecem negociando apoio logístico e militar para retomar a Rocinha. A polícia identificou e prendeu um dos envolvidos nas tratativas, enquanto Duda teve sua prisão decretada pela Justiça. A resposta dos rivais não demorou. Em outubro de 2018, uma comemoração foi realizada na Rocinha, celebrando a prisão da jovem. Durante o evento, homens armados exibiram fuzis, reforçando a ameaça a qualquer tentativa de retomada. Em um dos vídeos analisados pela polícia, um dos integrantes da facção rival canta: "Diz que vai vir na Rocinha para pegar os irmãos.
"Para de palhaçada, vai entrar na bala." As imagens foram investigadas pelas autoridades para identificar os envolvidos. Embora Duda não tenha sido eliminada por opositores, sua trajetória ilustra o perigo enfrentado por figuras centrais do tráfico ao desafiar facções adversárias. Sua ascensão e posterior perseguição evidenciam a complexidade das disputas internas e os riscos inerentes a quem busca consolidar poder dentro desse universo. Na noite de 14 de setembro de 2023, Daiane, uma mulher grávida, foi atacada em um condomínio situado na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste da capital amazonense. Segundo informações da 20ª Companhia Interativa Comunitária, um indivíduo armado invadiu o apartamento de Daiane, efetuando um disparo fatal. A vítima, além de estar grávida, deixou 2 filhos pequenos. Após o ataque, o homem fugiu e permanece foragido. Informações indicam que Daiane era esposa de um indivíduo conhecido como TH, apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, CV. Além disso, registros sugerem que ela possuía antecedentes relacionados ao tráfico de substâncias ilícitas. O que restou de Daiane foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos cabíveis. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.